meus irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa da exaltação da Santa Cruz, festa que com certeza tem uma grande importância para todos nós, sobretudo no tempo em que vivemos, em que por diversas vezes percebemos uma necessidade, uma espécie de negação da cruz, como se ela não existisse. E quando hoje nós celebramos esta festa, é para recordarmos o grande sentido da cruz para todos nós. A cruz sempre foi tido como um sinal de castigo. E é engraçado porque nas catapultas dos primeiros cristãos, a cruz não era um desenho muito percebido. Os cristãos usavam outros símbolos para demonstrar o peixe, enfim. Lá na frente, bem depois, quando começa a ser uma nova compreensão da cruz, essa cruz então começa a entrar no meio cristão. E aí então começam a desenhar cruzes, fazer cruzes de metal, colocar pedras, já é um sinal do novo sentido que a cruz veio. Na cruz do Calvário foi revelada para nós a maior prova de amor. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho. E aí nessa parte nós poderíamos entender assim, então Deus é um carniceiro. E não é isso. Porque o que acontece, meus irmãos e irmãs? Qual a mentalidade que nós temos a respeito de Deus? Quem pode falar para o pai nessa manhã? Qual a mentalidade que tem a respeito de Deus? Quem é Deus para você? Não. Beleza, maravilhoso. O que mais? Tudo. Deus é? Estou gostando, vamos lá, o que mais? Ah, não será a palavra que o pai quer ouvir. Isso. Criador, vida. Quando partimos de tudo isso que vocês foram falando, qual é a grande concepção de Deus que nós temos? E que muitas vezes nós comentamos, porque é verdade. Mas não é só isso. Nós entendemos Deus como o super-poderoso, não é verdade? Nós falamos isso com muita frequência. Deus é poderoso. Mas o poder de Deus se manifestou ali. Naquela cruz foi ali que o poder de Deus se manifestou. Porque Ele demonstrou o amor que Ele tem por cada um de nós, enviando o seu Filho para nos resgatar. Como hoje nós celebramos essa festa, é para recordar a cada um de nós que esse poder de Deus se manifesta no amor. Porque todos nós temos um pouquinho disso da primeira leitura do amor. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Jordão pelo caminho que leva ao Mar Vermelho para contornarem o país de Edom. Naqueles dias, ou no dia de hoje, eu e você fazemos uma experiência em que pensamos, estamos abandonados, estou perdido. E começamos então a dar no nosso coração um espaço para aquilo que não vem do alto, mas para aquilo que vem da terra, puramente humano. O que é isso? A murmuração. Foi o que começou a acontecer no meio dos filhos de Israel. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água e já estamos com nojo deste alimento miserável. Não tinha pão, não tinha água, mas tinha o alimento provido por Deus. Deus não os tinha abandonado. Mas aquele deserto
começaram a dar lugar no coração para a murmuração. E diante da murmuração, ou seja, enquanto eles não olhassem de novo para o céu, ou não colocassem o coração em Deus, como nós rezamos na oração eucarística, eles continuariam experimentando aquilo que era próprio, que era fruto da murmuração. Quando o texto de hoje coloca, na primeira leitura, que Moisés, ao se colocar diante de Deus para interceder por aquele povo, recebe de Deus uma orientação de confeccionar uma serpente e colocar no alto, para que todos, ao olharem para aquela serpente, sejam curados. Não é que a serpente tinha poder. É para demonstrar que o coração dos filhos de Israel não estava com Deus. E eles precisavam entrar nessa dinâmica de colocar o coração no alto. Queridos irmãos e irmãs, todas as vezes que nós retiramos o nosso coração no lugar alto, onde está a presença de Deus, nós acabamos dando espaço à murmuração. Nós acabamos dando espaço a tudo aquilo que não nos leva ao Senhor, mas nos afasta. Agora, quando nós olhamos, quando nós percebemos que a cruz tem algo a nos dizer, e olhamos para aqui de coração sincero, nós começamos a entender de fato o amor de Deus na nossa vida. Na segunda leitura, São Paulo se utiliza desse tipo cristológico para formar a comunidade de Filipos. Uma comunidade muito cara em São Paulo, mas também uma comunidade que estava oferecendo uma certa preocupação ao apóstolo. Se nós pegarmos, e você pode pegar em casa, no início desse texto, nós vamos perceber São Paulo de uma maneira muito tranquila, bonita e profunda, exortando aquela comunidade, porque com certeza ali está havendo uma competição. Alguns querem fazer alguma coisa, talvez para glorificar Deus, mas por trás está uma necessidade de um autoconhecimento, de uma autoafirmação. E São Paulo vai dizer que ninguém faça nada para se gloriar, mas que tudo seja feito para glorificar a Deus. E aí ele então coloca esse símbolo cristológico, mostrando que a vida de Cristo deve ser o exemplo, e é na vida de Cristo que nós devemos nos espelhar por o nosso cuidado. Deus que é Pai e é o Todo-Poderoso, demonstrou o seu amor pela humanidade através de um ato humilde, mas muito profundo, que foi enviar seu Filho para nos deixar. Sem esperar nada em troca. Porque se Jesus esperasse alguma coisa em troca, estaria perdido. Não é verdade? Porque quantas vezes nós nos voltamos, quantas vezes nós experimentamos isso aqui no nosso coração, e damos espaço à murmuração, mas Ele continua para acolher o nosso pedido de perdão, para demonstrar o seu amor a cada um de nós, e nos curar, nos purificar. O Evangelho de hoje coloca isso bem claro para nós. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. É necessário que o Filho do Homem seja levantado na nossa vida, em todos os momentos. Porque é no Filho do Homem que nós encontramos a razão do nosso ser. É no Filho do Homem que nós encontramos o sustento para cada um de nós, para nos mantermos de pé diante da tribulação, diante dos problemas que nos cercam a todos. Ao celebrar hoje a exaltação da Santa Cruz, possamos contemplar o amor de Deus. E ao contemplar esse amor, possamos perceber que ali na cruz o Senhor morreu e ele ressuscitou. Crucificado
crucificado, ressuscitado. É o que hoje nós estamos celebrando. A cruz teve um sinal, teve um sentido de maldição. Mas em Jesus ela passou a ser a maior demonstração de amor. Uma pessoa pode fazer glória. Jesus nos ama profundamente. E não desiste de falar nos nós. Porque Ele continua a insistir, Ele continua a apostar na nossa perigo e missão. Que o Senhor nos ajude. Que esta celebração possa realizar em nós o dom da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus.